Olá, seja bem-vindo a mais um Cinecast. Eu sou o Glauber Gorski, estamos aqui nos estúdios Metapá e hoje um convidado mais do que ilustre, é um irmão da jornada cinéfila, Marden Machado. Marden Machado, eu dispensaria apresentações, mas eu não posso deixar de enaltecer e estender um tapete vermelho para ele aqui. Marden Machado, proprietário, é quase um alter ego dele, o Cinemarden, onde você tem hoje postado, analisando um filme por dia, 5.537 no dia dessa gravação. No dia dessa gravação aqui, que nós estamos aqui na semana intermediária de novembro gravando esse episódio. Lógico que esse não é um número que contempla o número de filmes que você assistiu na vida, uma fração. Muito menos da metade. Provavelmente em torno de um quarto. Um quarto. Ah, você tem inclusive esses números. Caramba, um quarto desses números... Já passou de 20 mil. Você já passou de 20 mil? A gente não tem num catálogo, nem na Netflix, nem em VHS que foi lançado, não há lugar nenhum. É uma somatória de experiências em sala de cinema, em televisão, casa. Tudo isso, né? Incansável. Você não achou em algum momento assim que... Cara, o cinema já contou tudo que eu tinha que contar, agora é só refazer tudo de novo. Nada, o bom é que sempre tem algum filme que eu não vi ainda. Mas aí você pra mim não existe remake? Pra mim nunca existiu filme velho, existe aquele filme que eu ainda não vi. Se eu não vi ainda, o filme é novo pra mim. Ponto. Essa definição é ótima. Você sabe que eu sempre evitei, quando tinha os hypes de videolocadoras, lançamento da semana, que você nunca encontrava o filme. Aí eu esperava normalmente 6 meses, uma época... Quando ele entrava em catálogo, né? Quando ele entrava em catálogo, que era mais barato, eu pegava 10 filmes... E ele estava lá, 3, né? E ele estava lá. Então, para mim, também era novo, tinha essa sensação. E nesse teu escopo de análise de filmes e dessa cinefilia toda, você não é só um homem que assiste filmes. Você transpira o cinema, inclusive... cinema em sala de cinema. Você é um dos responsáveis. Onde a gente está gravando o estúdio aqui da Metapá, onde a gente grava esse podcast, é em Curitiba. Em Curitiba tem um espaço para quem é cinéfilo. Tem outros lugares também, mas tem um lugar especial, recente na nossa história, que é o Cine Passeio. E você é um dos curadores dos filmes que passam lá. Como que se deu isso? Olha, o meu envolvimento com o Cine Passeio começou 2 anos antes de ele ser aberto ao público. Ele foi aberto em que ano? Ele foi inaugurado em março de 2019. Eu comecei a trabalhar em maio de 2017, quase 2 anos antes. Acompanhei todo o processo de reforma, finalização das salas, compras de equipamentos, de mobiliário e tudo mais. E nesse meio tempo, eu e Marco Jorge, que é o outro curador junto comigo, a gente já iniciou contatos com as distribuidoras, a gente começou a discutir o desenho de programação que a gente iria implementar. E aí, a partir de março de 2019, quando o cinema foi aberto, foi inaugurado, a gente pôde implementar tudo que a gente havia passado os quase 2 anos antes planejando, né? Quando veio a pandemia, no ano seguinte, que as salas não só de cinema, de teatro, de espetáculos... Sim, é um espaço multimediático, né? Os espaços culturais todos ficaram fechados por mais de 1 ano. O Cine Passeio, na época, foi a primeira sala do Brasil a fazer sessões online de filmes, né? Sim. E isso perdurou durante um bom tempo. Tudo que a gente fazia presencialmente, as oficinas, as palestras, as masterclasses, a exibição de filmes, tudo passou a ser feito online a partir dali. Nós tivemos vários cursos ministrados à distância. A gente procurou manter o cinema ativo junto ao público que a gente havia conquistado, e terminamos conquistando um público novo de outras cidades, de outros estados. E aí retomamos as atividades presenciais no segundo semestre de 2021 e felizmente as coisas vêm melhorando desde então. A questão da frequência está gradativamente voltando ao patamar anterior à pandemia. Eu quero inclusive aqui para a nossa audiência
fazer esse convite para quem é de Curitiba, conheça esse espaço, para quem não é, conheça também, porque é um espaço multimediático, e ele, além de promover a cultura, principalmente assim, como orbitando ao redor do universo dos filmes e do cinema, ele propõe, como o Martin falou, cursos, né? Você consegue rever filmes antigos, tem sala ainda de projeção que você pode alugar para assistir streaming ali. Sim, se você quiser, tem uma sala própria para isso. Tem lugar para eventos, quer fazer uma festa de aniversário, dá para fazer ali? Sim, muita gente loca a sala VOD com essa finalidade. É uma sala que tem um monitor 4K de 84 polegadas, tem conexão de internet, tem também um tocador de mídia. Então ela pode ser alugada por um período de cerca de 10 horas, se for o caso. Uhum. Tem grupo de amigos que alugam a sala para maratonar séries, ver trilogias de filmes, ou ver filmes com parentes e amigos comemorando alguma data festiva, seja aniversário, seja qualquer outra razão para se comemorar. Então ela funciona, ela comporta confortavelmente 12 pessoas. Dentro tem um sofá bem grande e puffs assim bem grandes também, justamente para que as pessoas fiquem bem confortáveis. A iluminação ela pode ser graduada, não é como uma sala comum que você aperta o interruptor e a luz inteira acende ou apaga depois. Ela tem um botãozinho que você vai graduando. Você dá pode deixar dimerizar, né? Você pode deixar com meia luz ou deixar bem iluminada ou tirar toda a luz, dependendo do tipo de filme ou da proposta que você tenha para aquela sala. E a sala em frente à VOD, que ela está sendo ainda preparada, a previsão é de que ela seja aberta ao público no aniversário do ano que vem, quando o cinema vai completar 7 anos em funcionamento. É justamente uma sala de acervo. Eu tinha um acervo gigantesco de DVDs e Blu-rays e livros também de cinema que eu doei para o Cine Passeio. Lá estão hoje 4.000 filmes e 500 livros que estão sendo catalogados, e ano que vem essa sala será aberta ao público para consulta. Vai ter uma mesa grande, mais ou menos como essa aqui do estúdio, com 6 monitores, tocador de mídia e headphone. As pessoas poderão assistir aos filmes lá mesmo na sala. Não vai ser como uma locadora, porque não vai poder levar o filme para casa. É como uma biblioteca. É como se fosse uma biblioteca. Uma biblioteca e uma filmoteca, né? Vai ter os filmes e também vai ter os livros, tudo para consulta local. Muito legal, porque isso tudo é muito inspirador. Porque diferente de uma sala, aquela boa e velha clássica sala de cinema de rua, dos quais eu sou um dos saudosistas, o Cine Passeio ele contempla também isso, porque ele é uma sala, são 2 salas de cinema por excelência, fora exibições em espaço aberto, que tem esse sabor do cinema de rua, mas não fica só esperando digamos assim, o ganha-pão financeiro vir de alguém lá e comprar o bilhete. Ele é não só multimediático, mas como é plural em termos de negócio, né? Então ele é inspirador, inclusive, para outras praças. Eu não sei realmente de outras cidades que tenham um espaço que contemple esse todo que eu sei por exemplo, em São Paulo tem a sala da Cinemateca, a Cinemateca Brasileira, Sim. que faz exibições e promove oficinas, masterclasses. Em Porto Alegre tem a Cinemateca Capitólio. Assim como nós também temos a Cinemateca aqui, né? Mas é diferente, né? Tem um outro sabor, porque ele tem não sei se ele é um misto de iniciativa privada com iniciativa pública. Não, na realidade é um instrumento ligado à Fundação Cultural, ou seja, um órgão público, pertence à prefeitura, mas é gerido por uma organização social. Então isso é o que faz toda a diferença, porque dá mais agilidade na administração do espaço. Feita essa introdução, para a gente saber um pouquinho do quanto esse homem se envolve com tudo que diz respeito ao cinema, não é disso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. É só um pequeno preâmbulo. É como aqueles filmes mais antigos que eu lembro de
acho que é Volta ao Mundo em 80 Dias, que é o primeiro filme hollywoodiano mesmo, grande assim, que o filme começa e os créditos só vão lá no fim do filme, né? Normalmente tem um setup inicial do cinema característico, que é uma ambientação para acolher as pessoas que chegam mais atrasadas, tal. Mas não é sempre assim. Então, o assunto de hoje aqui são 2, na verdade. Agora foram 3, né? Um pequeno preâmbulo. Você também, além de ser um consumidor da literatura e do próprio cinema como um todo, você também produz. Você produz livros, inclusive. Já produziu, inclusive, como produtor executivo, documentários, já está envolvido na área do cinema, do audiovisual, mas você escreve livros. Você está lançando, você me corrigiu, ia falar 4º livro, mas você está no seu 5º livro sobre cinema. Sim. Que você está lançando agora, exatamente essa semana. Essa semana. O Cinema Arte vai ao Oscar, que é um livro, foi o livro que me deu mais trabalho, foi um processo que levou 7 anos para ser concluído, começou em 2018. E nele eu reúno resenhas de todos os longas de ficção vencedores do Oscar em todas as categorias. Só ficaram de fora os documentários de longa-metragem e os curtas, tanto animação, ficção e documentário. Por quê? Eu não consegui acessar os vencedores em muitas das cerimônias dessas categorias específicas. Documentários mais recentes, quando eu digo mais recente, dos últimos 50, 60 anos. Sim, temos que fazer esse recorte temporal. Dá para eu conseguir encontrar. Mas os mais antigos, das décadas de 40 e 50, eu não consegui. Aí, para não ficar uma coisa pela metade, eu preferi não incluí-los. O mesmo para os curtas. Os curtas de animação, eu consegui encontrar todos os vencedores. E isso foi relativamente fácil, porque quase a metade deles são do Walt Disney. Então, é muito fácil, o material da Disney distribuição meio garantida está todo disponível. Mas os documentários de curta-metragem e os curtas de ficção também eu tive a mesma dificuldade. Então, preferi fazer esse recorte, né? Longas metragens de ficção. E mesmo esse recorte gerou um número de quantos filmes? 1012 filmes. Até que ano vai? Vai de 1929, a primeira cerimônia, até a cerimônia deste ano, de 2025. 97 cerimônias no total. Caramba! Veja só, é uma obra que ela está pronta, mas ao mesmo tempo ela é uma obra inacabada, né? Porque já começaram a me cobrar. Ano que vem você lance uma nova edição ou um complemento para contemplar a cerimônia 98. Eu já adiantei para todo mundo que me fez essa pergunta que a próxima edição revista e atualizada só vai sair em 2028 com o Oscar de número 100. Antes disso eu não vou fazer, pelo menos não em livro, né? Não vai fazer o livro do ano da Barça, né? Que é para atualizar a enciclopédia. Não, seria logisticamente bem complicado de fazer. E também criaria uma certa frustração, porque a pessoa não vai ter como todo ano comprar um novo livro, né? E é uma coisa meio complicada. Sim. Mas, sei lá, daqui a 3 anos é mais fácil, e depois de um certo tempo ficar lançando. Eu pretendo, nesses próximos 2 anos e meio, né, até 2028, encontrar esses documentários e esses curtas que eu não encontrei ainda. Aí de repente eu posso lançar uma edição nova com todos os filmes, né? A garimpagem segue. Não só os de ficção, mas os docs e os curtas também. Fazer um apanhado bem completo. E outra coisa, até o momento, só de ficção de longa-metragem 1012. 1012, tá, vou guardar esse número. E algumas pessoas me cobraram a ausência de fofocas de bastidor das cerimônias. Eu me concentrei nos filmes. Tem até um apêndice que um amigo meu ficou responsável, Felipe Hauri-Huck, mas é um apêndice assim estatístico, com dados numéricos de tipo
que países, a quantidade de Oscar de melhor filme internacional que cada país concorrente ganhou, o ator que mais vezes foi indicado e premiado, e assim em todas as demais categorias. Mas não é fofoca, são dados precisos, estatísticos das próprias cerimônias. Quem sabe, né? É uma ideia. Eu deixaria o livro bem mais volumoso se eu for inserir fofocas nessas histórias, mas vamos ver. É uma ideia para o futuro, mas não para agora. Fora as histórias de bastidores do David Niven apresentando o Oscar e passando, correndo pelado. Sim, esse tipo de história que algumas pessoas pediram para incluir. A Índia, indígena que foi representando o Marlon Brando, que recusou receber o prêmio. Tem muitas histórias. A Gafe, na troca do nome lá, que era Moonlight e Faye Dunaway disse que era La La Land, mandaram para ela um envelope errado. Então tem essas historinhas curiosas. Isso tudo já dá uma obra, né, por si só. Bom, nós estamos falando de 1.012 filmes. Vou tentar sintetizar aqui, em termos de números, 1.012 filmes em 7 anos de pesquisa. Nesses 7 anos, desses 1.012 filmes, mais ou menos percentualmente, quantos você não tinha visto ainda? Você teve que ver por conta dessa pesquisa? Cerca de 40% deles eu não tinha visto ainda, e uns bons 20-25% eu precisei rever porque fazia muito tempo que eu tinha visto. Eu lembrava, né, do filme em si, da trama principal, digamos assim, mas alguns detalhes me escapavam, né? Então alguns eu tive que rever. Algumas surpresas para você, assim, pessoalmente, no teu ranking de filmes que, putz, eu achava que era bom, mas revendo, nossa, acho que não era tão bom assim, ou ainda mais aquele sentimento que muitas vezes me acomete cara, como é que eu não tinha visto esse filme antes ainda? Olha, o curioso, tendo visto esses filmes todos que foram indicados ao Oscar, na maioria das vezes o Oscar premiou os melhores mesmos. Há exceções, obviamente, essas exceções terminam sobressaindo, né? Não tem como aceitar, por exemplo, que um ano que tinha O Segredo de Brokeback Mountain ganhe Crash no Limite. Não dá para aceitar. Ou no ano que você tinha Roma, do Cuarón, ganhe Green Book. Então, tem essas discrepâncias, mas... Eu tenho um trauma de infância que vou contar para você. Eu não consigo admitir que Gandhi tenha ganhado de ET. Pois é outro exemplo. Mas eu até entendo as razões que levaram o Gandhi a ganhar. Tá? E, bem ou mal, Gandhi é um filme muito mais consistente do que Green Book, do que Crash. Então... você perdoa de uma certa forma, ou pelo menos você entende a razão, mas nesses outros casos é difícil. Mas na maioria das vezes a premiação para ator, para atriz, para roteiro, para filme, para direção, buscou pelo menos destacar o melhor entre os que estavam disputando naquele ano. Mas você tem que levar em conta sempre que o Oscar é um prêmio da indústria para a indústria. Então, a própria academia surgiu em 1927 por conta do surgimento de sindicatos específicos de cada um dos profissionais ligados. Então foi uma maneira que os grandes estúdios, na época liderados pelo Louis B. Mayer, que era um dos donos da Metro-Goldwyn-Mayer, criou a academia e esse prêmio para, de uma certa forma, dar uma acalmada na sanha dos sindicatos. E claro, por ser um prêmio da indústria para a indústria, o foco é sempre produções que ele julga de grande valor de produção, filmes que tenham dado muito dinheiro. Mas felizmente isso vem mudando nos últimos 10, 15 anos. A academia, até o início da década passada, era muito restrita a membros moradores nos Estados Unidos. O número de votantes, de filiados que moravam fora dos Estados Unidos não eram tão grande assim. A academia na época tinha cerca de 5.500, 6.000 membros e a maior parte dele, cerca de 80 e poucos %, residia nos Estados Unidos.
Aí houve aquele Oscar onde nenhum ator técnico, ninguém negro foi indicado, tanto é que chamaram o Oscar So White, né? E havia também uma pressão muito grande dos estrangeiros que nunca eram devidamente contemplados, e isso fez com que, quando houve a mudança na direção da academia, a nova presidente na época abrisse a academia para o mundo todo. Hoje a academia tem cerca de 11 mil membros e pouco mais de 40% são estrangeiros residentes no exterior. Não foi por acaso que a gente teve um filme como Parasita, sul-coreano, falado em coreano, vencendo na categoria principal. Você percebe, desde então, desde 2018, 2019, 2020, que invariavelmente tem filme não falado em inglês disputando o filme, a categoria principal. Esse ano mesmo a gente teve o Ainda Estou Aqui, que concorreu não só a melhor filme internacional, mas concorreu também a melhor filme. Seguramente ano que vem a expectativa é de que tenhamos pelo menos 3 filmes não falados em inglês disputando o Oscar de melhor filme, né? Além de O Agente Secreto, que está estreando no Brasil esta semana, que a gente vai falar já dele. Outro que deve ficar entre os indicados a melhor filme é Valor Sentimental, que é um filme da Suécia, que estreia no dia de Natal aqui no Brasil, e o filme iraniano, mas produção francesa, Foi Apenas um Acidente, que estreia no Brasil no dia 4 de dezembro. Então, dos 10 indicados, nós teremos pelo menos 3, talvez até tenhamos mais, mas pelo menos esses 3, todas as bolsas de aposta e todos os especialistas das grandes publicações de cinema, não só do Brasil como da Europa, aliás, não só dos Estados Unidos como da Europa, apostam que pelo menos esses 3 filmes não falados em inglês estarão na lista principal. Então, porque assim, Hollywood é cinema mundial, não é só cinema norte-americano, né? O Alberto Flaxman, que era presidente da Ancine, uma vez eu conversando com ele, bons anos atrás, ele falava assim, é um engano as pessoas acharem que aquilo que se faz em Hollywood, especificamente, seja realmente cinema estadunidense. Cinema estadunidense existe, mas ele aqui, o Hollywood é cinema mundial, é pro mundo ver, é entretenimento, sim, é negócio. Não é por acaso que boa parte do faturamento, dependendo do filme, vem mais do mercado externo do que do mercado interno. Claro, tem exceções, tem filmes que faturam muito mais nos Estados Unidos do que no resto do mundo, mas hoje Hollywood depende muito do faturamento nos outros países. Tem um caso até curioso. Tem um filme que agora esse mês de novembro vai estrear a parte 3, que é aquele Truque de Mestre, terceiro ato. Come up, you're gonna be our helper. Okay. Disappear in 3, 2, 1. Esse filme, nem o primeiro nem o segundo foram bem nos Estados Unidos. Então por que tem agora o 3, já que os outros 2 não renderam o esperado nos Estados Unidos? Eles fizeram muito sucesso na China e em vários outros países. E esse faturamento global justifica ele estar agora com o seu terceiro filme. E dependendo do desempenho dele, não duvido que faça um quarto ou coisa do gênero. Porque é negócio. Mas Hollywood sempre foi muito aberta a talentos do mundo todo, não de hoje, desde o início de Hollywood. E quando a academia foi criada, em maio de 1927, o nome inicial seria Academia Internacional de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Por alguma razão depois eles tiraram o internacional, mas sinceramente eu não duvido que com a proximidade agora da edição de número 100 e com essa visão e essa composição cada vez mais global da academia, esse nome não seja adotado novamente. Seria genial. E, consequentemente, acabe a categoria de melhor filme internacional.
Que já foi chamado de melhor filme estrangeiro, né? Todos concorreriam. No começo era filme em língua não inglesa. Depois virou filme estrangeiro e agora é filme internacional. Eu não duvido de, nos próximos anos, essa categoria deixar de existir, porque você vai ter o melhor filme. Ponto. Já são 10 filmes que podem concorrer. Não faz mais sentido. Se continuar essa tendência de cada ano termos mais filmes não falados em inglês concorrendo na categoria principal, não vai se justificar ter uma categoria de melhor filme estrangeiro ou melhor filme internacional. É melhor filme, ponto. Esses 1.012 filmes que estão ali são filmes que ganharam Oscar em alguma categoria de filme longa ficção. Então, se algum filme ganhou lá melhor atriz sonora, e mais nada, tá lá. Tá lá. Basta ter ganho um Oscar. Até os Oscars especiais, os honorários estão contemplados. Ah, que Porque, ótimo. por exemplo, tem aquelas 7 faces do Dr. Lau. Ganhou um Oscar especial de maquiagem. Planeta dos Macacos, o original, também ganhou um Oscar especial de maquiagem. Na época não existia essa categoria. Essa categoria foi criada em 1981 por conta de um lobisomem americano em Londres. Mas antes ela não existia. Mas está contemplado, ganhou um Oscar especial. Sim. Filme estrangeiro, né, o filme internacional, ela só surge oficialmente na década de 50, mas já nos anos 40 eles destacavam e premiavam um filme estrangeiro por seu valor artístico e tudo mais. Então esses estão contemplados também. Mas com isso deve ter ficado aqui, título de curiosidade, eu tenho um palpite aqui. Deve ter ficado filme de fora que concorreu ao Oscar a vários prêmios e não ganhou nenhum. E eu pergunto para você, por exemplo, eu acho que está fora dessa listagem A Cor Púrpura. Com certeza. É um grande filme. Eu vejo a Cor Púrpura 10, 11 Oscars. 11 Oscars. Eu vejo a Cor Púrpura, que o Spielberg dirigiu em 1985, você está fazendo 40 anos esse ano. Um dos mais injustiçados, se não o mais injustiçado, porque ele recebeu 11 ou 12 categorias, não lembro agora o número, foram mais de 10, ou foi 11 ou foi 12. Ele recebeu esse volume maciço de indicações. O Spielberg, que era o diretor, não foi indicado e o filme não levou nada, absolutamente nada. É um caso à parte, de alguma forma deveria receber algum prêmio, até pela importância. Ele aparece na lista, porque o livro é assim, cada capítulo equivale a uma cerimônia. Aí você abre do lado esquerdo do livro, na página do lado esquerdo, tem o cartaz do filme vencedor da categoria de melhor filme naquele ano. Aí tem o número da cerimônia, o ano, a data em que ela aconteceu e onde aconteceu a cerimônia. Aí na página, do lado direito, você encontra a lista de todos os indicados de longa de ficção naquele ano, com o vencedor marcado e em negrito. Então, a Cor Púrpura você vai ver que ele aparece 11 ou 12 vezes lá, mas ele não levou nada. E tem o oposto, tem 3 filmes, se não me engano, que tiveram recorde de indicações, que foi A Malvada, recebeu 14 indicações, o Titanic também recebeu 14 indicações, mas o filme com maior aproveitamento é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que recebeu 11 indicações e ganhou as 11. Então, aproveitamento total, 100%. E ainda, a título de curiosidade, ele, depois de ter ganho o Oscar, o Peter Jackson ainda foi fazer umas cenas a mais para fazer a versão estendida, não se deu por satisfeito. Mas ele é um cara esquisito, vamos dizer assim, né? No caso do Hobbit eu questiono, mas no caso do Senhor dos Anéis, as versões estendidas deixaram os filmes melhor ainda. Melhores ainda. São mais saborosos. Para fechar aqui, dá o serviço. Quem quiser o livro, não está na cidade, ou viu esse vídeo depois da sessão de autógrafo, quer comprar à distância, onde que encontra? O livro está disponível nas boas livrarias, tanto as físicas como as online. Você pode comprar direto através do site da própria Arte Letra, ou na Amazon.com, ou na Livraria da Travessa.
Tanto esse como os outros títulos estão todos em catálogo? Sim, você consegue encontrar, menos o primeiro. O primeiro guia está esgotado. Tá, mas eu acho que vai ter atualizações disso em algum momento. Não está nos planos por enquanto. Não estava nos planos fazer Matrix 4, mas fizeram, né? E estão pensando no quinto. Então, Paixão de Cristo 2, Máquina Mortífera 5. Paixão de Cristo 2 vai ter 2 partes. O Mel Gibson ficou maluco. Esse é um outro assunto. Pra gente encerrar, porque assim, a gente vai falar mais desse assunto mais pra frente, quando eu acredito realmente que a indicação vai acontecer e os prêmios virão. O Agente Secreto, que tá estreando esse final de semana no Brasil. Kleber Mendonça Filho, um cineasta autoral, um cineasta que eu chamo de um cinema autêntico, né? É um cineasta que tem posicionado, seja em termos de discurso, de narrativa, de roteiro, de direção, de decupagem. Eu acho ele pleno. Como qualquer cineasta autoral, é discutível, né? E o Agente Secreto não fica indiferente à filmografia dele. Inclusive, quando eu assisti, eu saí extremamente satisfeito, pessoalmente falando, como um cinéfilo também. Pretendo ver de novo, no cinema, inclusive. É um filme longo, né? 2h40. É importante ir no banheiro antes, porque senão tem que fazer que nem eu, que às vezes no meio da sessão tem que sair correndo ali. Tinha que ter um disclaimer antes do filme, faça um xixi antes de entrar na sala de cinema para não perder, porque nada no filme, no meu entender, eu não vou entrar em zona de spoiler aqui, mas nada no filme é descartável. Ele é um filme que um dos grandes sabores desse filme, eu lembrei de David Mamet, que quando escreveu o livro Teatro, ele fala assim: uma grande peça teatral, uma grande narrativa, é aquela história onde o espectador está o tempo todo perguntando: o que vai acontecer agora? Mas o que vai acontecer agora? O tempo todo. E o Agente Secreto tem isso. Eu acredito que contar qualquer coisa é antecipar uma jornada onde você entra junto com o personagem principal e você vai descobrindo com ele o que acontece ao redor dele e quem é ele, né? E o único serviço que eu daria sobre o filme não tem nada de agente secreto, até porque é uma homenagem ao cinema como um todo, né? O título, no fundo, não deixa de ser uma bela brincadeira. Sim, exatamente. Mas é um filme... Mas tem os temas que são caros à filmografia do Kleber. Quem conhece a filmografia do Kleber Mendonça Filho vai perceber que o Agente Secreto é como se fosse assim uma súmula de tudo que ele já fez. E claro, não poderia ser diferente em se tratando de um filme do Kleber Mendonça Filho. Uma das grandes personagens do filme é o Recife. Ele ama aquela cidade, e o Recife que ele mostra, o Recife de 1977, o trabalho de direção de arte, de figurino, produção de época do filme é primoroso, é imersivo. Eu me senti na Recife de 50 anos atrás. É um filme que para mim ele tem um sabor, por mais tem uma receita para se contar uma história que é assim: conte sobre a sua aldeia e você vai estar falando sobre o universo, né? Esse filme ele sintetiza esse sentimento também. E para mim, pessoalmente, por uma questão de geração, ele é um filme que ele me pega muito. Eu acho que o Kleber é mais ou menos da minha idade. Porque ele tá com 56. Eu tô com 54. Então, várias coisas que aparecem cinema de rua ali. Por exemplo, tem uma hora que aparece o cartaz de Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. É o primeiro filme que eu vi no cinema, né? Quando tem o trailer do Magnífico, do Jean-Paul Belmondo, é um filme que eu vi numa sessão de gala na televisão. Então ele acabou conversando comigo e me jogando para aquela época. E tem também Tubarão, King Kong, A Profecia. Sim. Então ele tem isso. Isso não tem nada a ver com a uma história, sequência, né? Slash é muito divertido. Sim. Então ele tem um timing gostoso. É um filme denso, pesado, um filme de roteiro, de atuação, e é um filme atual também. Sim, também. Né? Literalmente e metaforicamente. A história se passa em 77, mas ele dialoga bastante com o presente também. Vai incomodar muita gente, vou ser bem sincero. Tem gente que vai sair do cinema... Mas a arte existe para incomodar mesmo, para fazer refletir, para despertar um encantamento. Então essa é a função da arte. Então se fosse um filme que, como minha avó diria, não fede nem cheira, nem precisava ter sido feito. Isso, perfeito. Então fica essa nossa recomendação.
Marden, a gente vai retomar nossas conversas em algum momento, né? Porque cinema, como você bem disse antes pra mim, né? Não existe filme que... Não existe filme velho, existe filme que você não viu ainda. Exatamente isso, né? Então, para quem está assistindo, deixe seu comentário, curta, compartilhe e dê a sua opinião, se você concorda ou não concorda. Eu vou ser bem sincero, assim, eu assisti essa última entrega do Oscar, inclusive lá na projeção que teve no Cine Passeio, né, na rua, foi um evento maravilhoso, mas eu sou irregular no acompanhar a entrega do Oscar por alguns motivos. E reconheço que muito por um trauma de ET não ganhar de Gandhi. Eu, como criança, eu falei, cara, fiquei até de madrugada para isso. Mais tarde, eu fui conhecer o cinema do Richard Attenborough, né? Mas que ele foi muito bem... Eu passei por um trauma parecido quando o primeiro Star Wars perdeu para Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Olha aí, ó. Mas depois eu vi que o Noivo Neurótico ganhou por merecer, né? E Star Wars ganhou o lugar dele na história por outras razões. Não seria um Oscar que tornaria Star Wars o que Star Wars é hoje. Sim, não precisou disso, Não precisou disso. Então tá bom, muito obrigado, Marden. Você é convidado, a gente vai voltar a conversar aqui outras vezes. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu comentário, que filmes para você foram injustiçados no Oscar por não terem sido premiados ou por terem sido premiados também, né? Porque às vezes tem essa sensação injusta, né? Pô, mas como pode, né? Por comparação com outros filmes ou simplesmente por um desagrado ao filme em si como um todo, né? Pois é, como é que num ano que tinha Ian McKellen concorrendo no papel do James Whale no filme Deuses e Monstros, perder para Roberto Benigni? Não. Tem coisas que não dá para perdoar mesmo a academia. Ou a Gwyneth Paltrow ter ganho melhor atriz, tendo Fernanda Montenegro em Central Brasil, ou Cate Blanchett em Elizabeth. Então, hoje a gente sabe que houve toda uma pressão do Harvey Weinstein, da Miramax da época e tudo, mas é o tipo de coisa que você olha assim, peraí, quem é Gwyneth Paltrow? E compromete a credibilidade, inclusive, da premiação, né? Marden, muito obrigado. cinemarden.com.br. Quem quiser entrar em contato, te encontra também aonde nas redes sociais? É só procurar pelo meu nome, Marden Machado, se encontra fácil. Instagram, Facebook e tudo mais. E no X. E no X também. E também no Letterboxd. Letterboxd. É o que eu tenho usado menos, mas eu estou tentando reativar minha conta no Letterboxd. É rede social demais, eu já estou meio que cansado. Eu tô querendo adotar só uma, estão querendo que eu fique só no LinkedIn. A minha tendência a médio prazo é ficar com uma só. Essa eu acho que é uma tendência geral. Esse é um assunto para um outro filme, para um outro momento. Muito obrigado, nos encontramos em breve. Muito obrigado a você que nos acompanhou e também nos encontramos em breve aqui num próximo episódio. Até lá.